Sabe, eu me lembro da história de Abraão, quando ele foi fazer o sacrifício do seu filho Isaque. Algo muito difícil de se fazer. Algo muito sacrificial. Algo que demandava dele, algo que poucos podem até imaginar aqui nesse lugar. Muitos de vocês não são pais, não são mães. Mas ele foi comandado a entregar seu próprio filho. E sabe, muitos usam essa história para falar para a gente sobre a importância de obedecer a Deus. Obedecer à sua vontade, obedecer às suas ordens. E contudo, não importa o que for. E sabe o que eu acho interessante? É que a gente sabe a história. Abraão não somente obedeceu, mas a palavra diz algo interessante. A palavra diz que ele acordou cedo. Oh, rapaz. No meio de um mundo onde as pessoas falam, rapaz, mas o Senhor está ainda ministrando no meu coração sobre isso. O Senhor está lidando comigo sobre essa coisa. Um delay na obediência. Mas deixa eu contar uma coisa, delay na obediência é a desobediência. Mas a palavra diz que Abraão se levantou cedo. Eu quero perguntar aqui, tem jovem que levantou cedo para receber de Deus hoje? Quando deu vontade de ficar naquela cama, dormindo, eu vou dizer, não, eu vou para receber o que eu tenho que receber da palavra de Deus. Eu não vou perder por uma soneca algo que Deus quer fazer na minha vida. Aleluia, aleluia. E hoje, meus irmãos, eu tenho uma palavra que eu acredito que vem do coração de Deus para o seu coração. Uma palavra que me impactou à medida que meditava nela. E o título da minha mensagem hoje é Inspiradamente Enviado. Diga comigo, eu sou inspiradamente enviado. Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 14, diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Quero perguntar aqui, tem algum filho de Deus aqui? E se você é filho de Deus, a palavra nos diz algo interessante. Ela diz, vocês são guiados pelo Espírito Santo. E gente, quando a gente fala do Espírito Santo, algo acontece dentro de nós. Sabe por quê? Porque hoje ele vive aqui dentro. E pode ficar tranquilo que eu amarrei meus tênis direito dessa vez. E se eu sair correndo aqui, vai dar certo o negócio. Viu? Muito obrigado, Isaac, por amarrar da última vez. Viu? Mas, meus irmãos, em Atos, capítulo 1, a gente vê uma instrução da palavra de Deus. É uma instrução que Jesus deu para os seus próprios discípulos. Eles foram enviados para proclamar toda a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus para todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Mas o Senhor diz algo importante para eles, antes deles serem enviados. Em Atos capítulo 1, versículo 5, ele diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Algo Jesus sabia. A importância do Espírito Santo. Ele disse, vocês foram instruídos por mim, vocês andaram comigo, vocês foram abençoados por minhas palavras. Tanto que um dos seus discípulos disse, foi tão impactado, ele disse, para onde irei, Senhor? Se somente tu tem palavras de vida eterna. Foram pessoas que andaram com Jesus, foram impactados, viram os milagres, oraram por pessoas, estavam junto com Jesus. Mas Jesus disse, uma coisa te falta, não saia sem ela. Uma coisa te falta, não saia sem ela. E a gente vê lá em Atos, capítulo 1, versículo 11. Eles disseram, varões galileus, isso os anjos, quando Jesus subiu para o céu, ele disse, por que estás orlando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Ele disse para eles, ei rapaz, por que está desesperado desse jeito? Por que vocês estão pensando assim, ai meu Jesus, foi embora. Parecia até o povo se despedindo no aeroporto. Eu, como moro nos Estados Unidos, e muitas vezes os Estados Unidos é algo complicado de se entrar e de se sair. Muitas famílias, elas se despedem dos seus familiares sem saber quando vai ver de novo. Eu mesmo, como gringo, eu passei 2 anos e meio sem vir para o Brasil. Tem gente que passa muito tempo
E sempre quando você vai no aeroporto, tem gente que fica olhando assim. Ai, meu coração. Minha mãe, minha avó, minha tia. Ai, minha gente, quando é um namorado ou a namorada, pelo amor de Deus, é um chororô. Ai, meu namorado deixou, porque sente falta. E os discípulos estavam lá olhando para o céu, dizendo, ai, meu Jesus, quando é que a gente vai se ver de novo? Mas os anjos disseram, ei, da mesma forma que você o viste subir, ele vai voltar. Ia falar regressar, pelo amor de Deus. Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai estar com vocês, mas algo poderoso acontece em Atos 2. Porque não é somente um Jesus que voltará, mas agora é um Jesus que vive dentro de nós. Em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio um som do céu, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Hoje servimos a um Jesus que não somente veio e vai voltar, mas é um Jesus que vive dentro de nós. E deixa eu te contar uma coisa, se Jesus vive dentro de você, as mesmas obras, e obras ainda maiores você fará. Quando você pisa em um lugar, meu irmão, é como se Jesus estivesse pisando lá. Quando você caminha por algum lugar, é como se Jesus estivesse pisando lá. Quando você chegar nas nações, é como se Jesus estivesse caminhando lá. Oh, aleluia! Eu me lembro de uma história do irmão Reagan. Ele estava andando no seu jatinho particular. Tá, glória, eu não tenho vergonha de falar isso não, meu irmão. O irmão Reagan é uma inspiração, um homem de Deus que precisava desse jatinho para chegar nas nações, meu irmão. Se você ficar chateado, tá bom, não ande de jatinho. Mas, ei, deixa eu te contar uma coisa. Se você for para propagar o Evangelho de Jesus Cristo, vai abrir jatinho, vai abrir avião de presidente, meu irmão, mas você vai chegar lá. Deus vai honrar à medida que você honra Ele. Então chegava o irmão Reagan de jatinho particular. Muitas vezes chegava na África, lugares que eram muito, vamos dizer assim, impactados pelas trevas. Tinha muita, a gente fala witchcraft em inglês, né? Muita macumba, não sei, um negócio ruim. Bucha, meu irmão, tinha lá. E ele chegava naquele lugar, meu irmão, e ele dizia que à medida que botava os pés, ele dizia, diabo, eu cheguei, e agora você tem que sair. Meu irmão, quando você chegar nos lugares, você tem que dizer, diabo, eu cheguei aqui, e agora você tem que sair. Meu irmão, você vai chegar em lugares onde vai ter apatia, onde vai ter pessoas carnal que só caneco. Mas, meu irmão, você vai chegar lá e vai dizer, diabo, eu cheguei, e agora você tem que sair. Ah, meu irmão, acho que você não escutou não. Eu acho que você não escutou não. A palavra diz que o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim e vivifica meu corpo mortal. Esse Jesus vive dentro de nós. Aleluia. Aleluia. O mesmo Espírito, Jesus vive dentro de nós. E a gente tem ouvido muito sobre esse Romanos 8, que filho de Deus escuta a voz de Deus. Filho de Deus escuta a voz de Deus. E é algo interessante que muita gente, ela diz, mas eu não sinto que escuta a voz de Deus. Eu não sinto que Deus está falando comigo. Eu sinto que eu sou filho de Deus, eu aceitei Jesus. Mas tem algumas coisas que a gente precisa fazer. E eu vou falar, então tenha calma. Diga para o seu irmão aí do seu lado, tenha calma. Eu quero aqui, de uma maneira bem rapidinha, honrar algumas pessoas, primeiramente o João e o Zac. Que evento poderoso, que tempo maravilhoso. Eu digo assim, a gente está ministrando sobre ser inspirado pelo Espírito Santo. Vocês são homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. É evidente, não tem como você tirar e criar desculpas. Não, esses homens são guiados pelo Espírito Santo. Homens que honram a sua liderança. Eu agradeço por ser exemplo para nós. Muito obrigado. Quero honrar o apóstolo Guto por esse convite também. É uma grande bênção estar debaixo de tão grande
um ministério tão impactante. Passei um tempo com a diretoria, muito obrigado, vocês são incríveis. Hoje eu vivo o que eu vivo, não porque eu decidi fazer sozinho, mas porque eu decidi escutar minha liderança. Eu decidi ver e replicar as boas obras. Então, meu irmão, quando você vê alguém que impactou sua vida, diga obrigado. Viu? É uma grande bênção. Mas voltando lá para a palavra. Quando eu estava lendo Romanos 8, eu disse, filho de Deus, ouve a voz de Deus. E um versículo bem poderoso também que a gente vê em João capítulo 10, versículo 27 a 28. Diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E elas me seguem. É interessante quando Jesus fala sobre ser uma ovelha e como isso deve ser feito de uma maneira poderosa. A gente é ovelha de Cristo Jesus, mas deixa eu te contar uma coisa, meu irmão, a gente é ovelha também dos nossos líderes. A gente é ovelha do nosso pastor. A gente é ovelha da nossa igreja local. E, meu irmão, eu não posso enviar vocês daqui sem falar sobre um princípio muito importante, que é o princípio da honra. Eu li um livro poderoso chamado A Recompensa da Honra. Porque, meu irmão, há lugares onde Deus quer te levar, mas se você quer ir sozinho, você não vai chegar em canto nenhum. Se você for um jovem que se pensa o criativo, que se pensa o cara que vai inventar a roda, meu irmão, você não vai chegar em canto nenhum. A honra é algo muito importante. E eu estava meditando sobre isso e eu lembro da história de Josué. E não é o Josué, é o Japinha que está aqui, tá bom, meu irmão? É o Josué da Bíblia. E diz assim, em capítulo 11, versículo 15, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Deus é um Deus de continuidade. Deus é um Deus que Ele quer ver sua obra continuar por gerações. E a palavra de Deus que diz aqui que Josué, ele não deixou nenhuma palavra do que foi ordenado a Moisés não feita. Sabe, eu olho para homens como o apóstolo Guto e eu sou constrangido com tanta humildade, com tanta honra. Um homem que não somente agarrou uma visão, mas a multiplicou de uma forma extraordinária, que a sua obediência tem feito com que a gente experimentasse tantas coisas. A honra aos homens que vieram antes de nós. Sabe, lá nos Estados Unidos tem uma honra muito grande a militares. Eu sei que aqui, com o pastor Jason, isso está mudando também, vamos honrar os nossos militares também, glória a Deus. E eu lembro, cara, que eu via lá muitos memoriais, muitas coisas, e sempre que aparecia um militar, o pessoal, thank you for your service, muito obrigado por seu serviço, pagava o lanche, né? E não é porque barriou, tá bom? Mas pagava o lanche. E eles iam lá e abençoavam e honravam esses homens. Mas sabe, tem um princípio muito poderoso com militares que eu sempre choro, cara. Se tem uma coisa que me faz chorar é honra. Assistindo filmes e coisas assim, de homens de Deus que foram para a guerra. E muitas vezes, eles olham para os seus comandantes, em um momento onde apertou a coisa, estão arrodeados de pessoas, cheios de problemas e coisas que podem matar eles. E naquele momento, todos em unidade, eles olham para um só homem, o seu comandante, o chefe. E junto com aquele chefe, eles vão lá e ele diz, e aí chefe, qual é o próximo? Podem não concordar, podem não gostar, pode estar machucado, pode estar com o joelho quebrado, mas aí chefe, onde é que a gente vai? E tem uns filmes poderosos que eu começo a chorar, porque o pessoal chega e diz, eu confio tanto no Senhor, que se o Senhor mandar, eu vou, não importa se eu morro. Uma confiança tão grande, meu irmão, que ele disse, só manda a ordem e eu obedeço.
sem discordar, sem reclamar, só a ordem, e eu obedeço. Eu declaro que vai estar surgindo uma geração aqui, que vai receber ordens dos seus pais espirituais, e vão andar em unções mais especiais, em coisas mais grandes, vão fazer coisas maiores, porque não negociam. Se é para ir, eu vou. Eu declaro homens e mulheres que vão bater continência e vão dizer: eu não vou reclamar, eu não vou chiar, eu vou honrar a minha liderança. Meu irmão, aqui é uma liderança de Deus, uma liderança que ama ao Senhor, uma liderança que ora, que busca. É uma liderança que, se mandar, diga assim: eu vou. Ah, rapaz, mas é muito longe. Ah, eu não gosto do clima de lá. Ah, mas eu estava querendo ser chamado lá para Disney. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Debaixo da ordem inspirada pelo Espírito Santo, você vai ser honrado, você vai ser abençoado, você vai experimentar de coisas maravilhosas na presença de Deus. Coisa que a Disney não podia te dar. Você vai estar lá no castelo, um castelo diferenciado. Pode ser um castelo lá na África, tá bom? Pode ser um castelo lá, preparado por Deus, em outra nação, na sua cidade. Uma pessoa que honra o Senhor. Escutei uma história poderosa do irmão americano, esqueci o nome dele agora, mas que cantou aquelas músicas recentemente no estúdio. Stephen, yeah. O irmão Stephen, cara, que foi lá para uma cidade de zumbi, e algo que me inspirou, um gringo que podia dizer: eu venho de uma nação top, eu venho de muito dinheiro, né, uma nação abençoada. Mas ele disse: Bispo Guto, Apóstolo Guto, onde o senhor mandar, eu vou. O apóstolo Guto disse: então tá, cidade de zumbi. Ele disse: tá bom, eu vou. E falou: tá bom, então vamos lá. Tem feito um trabalho maravilhoso. Meu irmão, honra aos seus líderes. Eu vejo a história de Elias e Eliseu. Elias chega lá, né, no seu ponto final na sua vida, já não precisava mais da sua ajuda, né, de Eliseu. E ele diz: Eliseu, fica aí de boa, cara. Eu já vou lá falar com o meu Senhor. Eliseu diz a ele: ei, eu não vou deixar o seu lado. Até o final eu vou. Uma honra. E a palavra diz que quando aquela honra foi dada, ele chegou lá e um manto caiu sobre ele, e ele recebeu uma dupla porção. Deixa eu contar uma coisa mesmo: você quer ir longe? Honra seus líderes. Você quer ir mais, quer ser mais poderoso, quer fazer mais coisas para Deus? Glória a Deus. Não é sobre você, mas glória a Deus que você quer fazer mais por Deus. Mas você só vai chegar lá quando você honrar os que vieram antes. Amém? Amém? Isso faz parte, meu irmão, de ser inspirado pelo Espírito Santo. O pessoal pensa que ser inspirado pelo Espírito Santo é só chegar num lugar e dizer: eu estou sentindo uma presença especial. E chega no lugar. Não, meu irmão, muito do que você vai fazer vai ser debaixo de ordem. Jovem, você não está em posição de liderança agora. Talvez você está sobre alguns jovens, não sei. Mas, meu irmão, o seu principal navegante é seus líderes. As pessoas que vocês estão debaixo. É para ir para onde? Sim, senhor. É para ir para onde? Sim, senhor. Ah, meu irmão, você não está muito amém hoje não, viu, João? Comecei falando de poder, de unção, e o povo falando de honra, aí murchou. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Quantos aqui vão sair daqui para honrar seus líderes? Vão sair daqui e vão dizer: pastor, eu vou pegar junto com o senhor. O que o senhor precisar, o mais feio, o mais sujo, a coisa mais chata de se fazer, eu vou fazer, pastor, porque eu tenho energia e eu estou cheio da unção, eu estou inspirado lá do JPN e eu estou pronto para servir o senhor, pastor. Rapaz, se chegar jovem na igreja assim, aí vai precisar de estado mesmo, pastor Perino. O pastor vai dizer: ei, manda de rodo lá para o JPN, meu irmão, que é uma bênção demais. Oh, glórias. Aleluia. Mas voltando lá para o versículo, João, capítulo 10, versículo 27. Eu as conheço e elas me seguem. Sabe o que eu acho interessante de ovelhas? Estava até assistindo um vídeo de um pastor que estava trazendo suas ovelhas para perto.
chamando elas, e 3 pessoas tentaram chamar as ovelhas. Foi uma mulher e 2 homens, e cada um com sua voz chamou do mesmo jeito que o pastor chamava, e ninguém vinha. Finalmente, quando o pastor chamou, as ovelhas vieram, porque elas reconheceram a voz. Mas sabe, gente, a gente tenta complicar, às vezes ouvir a voz do Espírito Santo, mas é algo muito simples. É simples, natural e repetitivo. É à medida que a gente passa tempo na presença de Deus, recebendo dEle, escutando a sua voz, que fica algo repetitivo, a gente reconhece a voz dEle. Assim como reconhece a voz de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um esposo, de um filho, de uma filha. A gente deve reconhecer a voz de Deus. Simples e natural. Eu quero contar para vocês sobre um pouco da minha trajetória. Um pouco de como a gente começou a escola lá em Words, na Virgínia. Diga comigo, Words. Não é cachorro não, minha gente, é Words. Aê, boa. Mais fácil, Virgínia. Virgínia, até nome de gente aqui. Quem tem nome Virgínia aqui? Ninguém? Então deixa para lá. Mas assim, eu lembro, meus irmãos, quando eu estava lá em Oklahoma, tinha acabado de terminar o rema. Estava buscando ao Senhor para os próximos passos. E em simples oração, eu pensei para mim, se eu voltar lá na Virgínia, eu acho que o pastor mencionou um desejo de começar uma escola. Olha aí o princípio da honra. Já viu? E eu vi lá que na Europa já teve inglês. Eu vou perguntar para o apóstolo Guto se eu posso começar uma. Uma ideia, meu irmão. Pensei até, eu comi pizza demais. Ou eu estava inspirado um pouquinho. Assisti um vídeo lá do Rema. Eu disse, rapaz, uma escola nos Estados Unidos. Imagina como ficava bonito o negócio. Mas deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Quando você está na presença do Espírito Santo, as suas ideias começam a ser inspiradas. Quando você está na presença do Espírito Santo, os seus pensamentos começam a ser inspirados. Meu irmão, até a sua caminhada começa a ser inspirada. Você pensa que está indo para o lugar, rapaz, eu gostei daquela árvore. Meu irmão, Deus não está te direcionando só porque a árvore é bonita, não, mas tem alguém ali para receber a sua vida. Você começa a ser encharcado do direcionamento de Deus. Jesus, ele chegou ao ponto de falar, eu não digo nada que o Senhor não me diz para dizer, eu não faço nada que o Senhor não me disser para eu fazer. Rapaz, se eu não posso nem fazer nada sem o Espírito Santo me falar, quer dizer que o Espírito Santo tem uma constante alimentação para mim. E meu irmão, eu lembro quando eu tive essa ideia, eu fui, falei com o apóstolo Guto, conversei com a diretoria, tive uma reunião lá, me senti na Justice League, como é o nome? Na Liga da Justiça, porque eu tinha a diretoria toda na TV lá no Zoom. Eu disse, eita pega, oh glórias. Meu irmão, a gente começou a planejar, a gente começou a fazer. E meu irmão, eu lembro de muitos desafios que foram enfrentados durante esse tempo, uma cultura diferente. E eu lembro que teve momentos onde eu cheguei e disse, rapaz, não está funcionando não, eu vou desistir desse negócio. Eita, negócio pesado, mas algo dentro de mim, mesmo que foi um pensamento simples de dizer, foi ideia de Breno, não, meu irmão, mas havia uma convicção dentro do meu espírito. Isso não é obra minha, mas isso é desejo de Deus. Mas tinha 2 princípios aí, a honra e a inspiração. Diga comigo, honra e inspiração. E deixa eu te contar uma coisa, você ser inspirado e não obedecer, não tem recompensa. Inspiração sem obediência não tem recompensa. Você tem que não só ouvir a voz de Deus, mas você tem que obedecer à voz de Deus. Meu irmão, eu posso quase te garantir aqui, se você é alguém que realmente está buscando o Senhor, você realmente está orando, o seu problema não é ouvir de Deus. O seu problema é obedecer à voz de Deus. A voz de Deus nem sempre é confortável. A voz de Deus nem sempre é aquele negócio, Às vezes Ele puxa você para um lado, uma direção, talvez você não goste no modo natural. A sua habilidade de ser guiado pelo Espírito Santo está diretamente relacionada com o temor do Senhor.
ter uma reverência pelo Deus que você serve. Entender que o mesmo Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita dentro de você. Meu irmão, tem que ter uma reverência. A maneira que você anda muda. A maneira que você fala muda. Porque eu sou o veículo de que Deus opera nessa terra. Ah, meu irmão, eu não vou tratar isso de qualquer modo, não. Se tinha tanto cuidado com o templo de Deus no Velho Testamento e agora eu sou o templo, meu irmão, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou me ajeitar, eu vou me alinhar. Ô, meu irmão, eu não vou perder as bênçãos do Senhor. Chegou um momento onde Israel foi lá, né, preso pela Babilônia. E um profeta tem a visão que a presença de Deus saiu daquele lugar. Meu irmão, eu não vou ser um desses. Eu não vou ser um desses que trata a presença de Deus como se fosse algo comum. Mas eu vou ser reverente à presença de Deus. Você pode dizer, Breno, mas a coisa de temor ao Senhor é coisa do Velho Testamento, rapaz. Deus é mais frente, mais best frente. Jesus me ama. Glória a Deus, é verdade. Mas deixa eu contar para você, o único Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, habita dentro de você. E tem que haver reverência. E há uma diferença de temer a Deus e ter o temor do Senhor. Ter medo de Deus e ter o temor ao Senhor. Isso é expressado em Êxodo, capítulo 20, versículo 20. Moisés, ele pede para o pessoal vir a um momento de consagração. As pessoas estavam lá se consagrando para que recebessem do Senhor algo. O Senhor queria falar algo para eles. Trazer algo para eles. E ele diz o seguinte para Moisés. Moisés, não temas. Diga comigo, não temas. Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim que não pequeis. Espera ainda. A Bíblia bugou aqui. Deixa eu ligar e desligar aqui. Deus disse para não temer e vai testar se tem temor. É o quê? Meu irmão aí está falando de duas coisas completamente diferentes. Ele disse, não tenha medo, porque eu vou testar se você tem o temor do Senhor. Rapaz, uma coisa que eu aprendi é que o temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas é estar amedrontado de estar longe dEle. É você fazer o que é necessário, não importa o que for, mas eu quero a sua presença. Eu não me importo onde eu for, Senhor, mas com que eu esteja com você, eu estou bem. Não sei o que vai ser, não sei quando vai ser, mas eu quero estar com o Senhor. Isso é o temor do Senhor. A palavra diz em Salmos, capítulo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade com Deus. A gente está falando sobre relacionamento com Deus, a gente está falando sobre ser inspirado por Deus, e isso precisa de intimidade. E intimidade com Deus está reservada para aqueles que o temem. A melhor história que ilustra isso para mim é a história de Abraão e seu primão. Diga comigo, Abraão e o seu primão. Tem um momento que ele chega lá com o primo dele, tem umas conversas. Ele disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui. Você vai para um canto e eu vou para o outro. Você escolhe aí. Aí diz lá, Abraão, escolhe aí qualquer um. Qualquer um aí, você escolhe. Ele vai para uma cidade descarregada. Diga comigo, carregada. Uma cidade cheia de coisas. E chega um momento que o Senhor disse, eu vou destruir essa cidade. Acabou. Mas é o que eu acho interessante, porque a palavra de Deus fala sobre Ló. É Ló? Lot, né? Como é que é? Lot. Eu esqueci a tradução. Pelo amor de Deus. Lot. É o que eu falei, gente. Tem que. Meu pai disse que eu estou esquecendo português. Está repreendido. Diga comigo, está repreendido. E chega lá Ló. E eu acho que interessante que a Bíblia chama Ló de justo. É um homem que era justo. Mas o Senhor não falou com ele quando foi destruir a cidade dele. Com quem que ele falou? Com Abraão.
Porque, meus irmãos, a intimidade com Deus não está só com o justo, mas aqueles que temem ao Senhor. A reverência de Abraão diante de um Deus que ele não reservou nem seu próprio filho. A reverência dele diante de um Deus poderoso, ele reconhecia que maior que ele não tem ninguém. Eu reconheço o meu Deus e eu me entrego. Ele temia o Senhor, tinha se provado como alguém temente o Senhor. Deus fala com ele. Intimidade, eles trocam uma ideia. Senhor, mas se tiver uns 10 aí, uma quantidade aí boa, o Senhor libera? E ele disse, sim, eu libero, mas não tinha nem isso, rapaz. Cidade ruim. Eita, cidade ruim. E eles chegaram lá, a cidade foi destruída, mas Ló foi salvo, por causa de um homem que temia o Senhor. Meus irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Há uma necessidade de uma geração que entende a reverência ao Espírito Santo. Que obedece às instruções de Deus. Que não só vem para um JPN para escutar a voz de Deus. O Senhor me deu uma palavra do profeta. Mas que diz, eu vou obedecer. Nem que seja o mais simples dos pensamentos inspirados por Deus. Aí você pode dizer, não, mas isso ainda é Velho Testamento, Breno. É Velho Testamento. Tá bom, então vamos lá em João. João capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Sabe quem falou isso? Jesus Christ. Jesus falou isso. Você quer ser meu amigo? Faça o que eu mando. Meu irmão, há uma importância de a gente aprender uma honra, uma reverência, entender que ser inspirado não é só mas é entender, eu sirvo a um Deus e eu sirvo a um ungido de Deus. Diga comigo, eu sirvo a Deus e eu sirvo a um ungido de Deus. É importante que a gente jovem entenda isso, porque a palavra diz que a gente tem uma força. Tem uns que é mais forte que os outros, mas você tem força. E que os mais velhos, os experimentados, tenham sabedoria. E é uma importância da gente pegar junto de pessoas. A gente ir e ver aonde é que a gente quer chegar e a gente segurar na mão deles. E dizer assim como no momento que Moisés estava lá no meio da batalha, ele levantou suas mãos, chegaram 2 debaixo dele, seguraram seus braços. A gente precisa ser essa pessoa para os nossos líderes. Que à medida que eles estão nos ensinando a reverenciar o nosso Deus, as instruções de Deus, a gente está segurando as coisas, limpando os banheiros, ajeitando as cadeiras, levando o povo onde precisa levar, levando lá em João Pessoa se precisar. Pastor, eu estou aqui, diga assim, pastor. Fale bem alto que seu pastor está em outra cidade, diga, pastor, eu estou aqui para te servir. Grava aí, viu? Para mandar para o pastor de todo mundo. Ah, aleluia. Mas deixa eu contar uma coisa, meu irmão. A dependência no Espírito Santo não é só uma vantagem do cristão. Ela é uma necessidade para nós. Deus tem um povo que está à espera do seu sim, mas também da sua obediência. Pessoas vão sair daqui e mudar cidades. Vão impactar países por causa dessa palavra viva. Mas esse impacto só vai vir de pessoas inspiradas. E inspiradas que honram ao seu Deus e ao seu ungido. Aleluia. E meu irmão, eu quero te contar que Deus pega junto com você. Não importa onde você for, não importa o que você faça. Deus vai pegar junto, se é a visão que Ele estabeleceu. Tem gente aqui que vai fazer coisas desafiadoras. Coisa que não é para qualquer um. Coisa que só um ungido da parte de Deus consegue fazer. Porque naturalmente ninguém faz. Mas você vai fazer. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. E, meus irmãos, eu lembro quando a gente teve esse desafio de plantar uma escola bíblica lá na Virgínia dos Estados Unidos. Você vai dizer, um país cristão, glória a Deus. Difícil mesmo é o Josué lá no Japão. E eu bato continência, o senhor é um juiz demais, viu, meu irmão? A gente vai receber dele daqui a pouco. Mas, meu irmão, um país que sofre de apatia, um país que sofre de insubmissão.
Tem desafios, tá bom? A gente não fala só das buchas não, a gente fala das coisas boas também. Um país que foi fundado com a palavra de Deus. Um país que diz no seu dinheiro, né? Deus, como é? God above everything. Hã? Sim, em Deus em quem a gente confia. Está no seu dinheiro. Imagina só, meu dinheiro, meu recurso, está lá escrito todo dia, Deus, na qual ele confia. É um povo abençoado, mas meu irmão, é um povo que precisa ser avivado por essa palavra revelada. E o diabo sabe, com uma pessoa avivada, mesmo que ela já recebeu nos outros dias, mas quando ela recebe um avivamento, ela se torna um perigo, meu irmão. Então quando a gente chegou lá com a escolinha, recebeu oposição. O pessoal reclamando, tem que usar calça jeans. Eu tenho que usar um Apollo, eu tenho que fazer isso. Ah, mas aqui nos Estados Unidos a gente pode assistir online sem ser presencial. Ah, mas aqui nos Estados Unidos a gente não faz desse jeito. Ah, é porque vocês do Brasil não entendem. Ah, meu irmão, mas deixa eu te contar uma coisa. Quando a palavra e a semente da palavra toca no coração de alguém, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, quando você está estabelecido num lugar inspirado pelo Espírito Santo, não tem desafio que aguente. E as pessoas começam a receber. A palavra começa a bater no coração. E bate, e bate, e bate. E começa a quebrar coisas. Muitas vezes você vai experimentar uma apatia, talvez, ou talvez uma pessoa que não vai gostar de você, vai achar ruim. Mas deixa eu contar, por trás disso tudo está um coração que precisa ser quebrantado. Um coração que ainda não foi alcançado. Um coração que ainda não foi impactado. E eu quero, antes de sair, eu quero contar alguns testemunhos para vocês de algumas coisas que têm acontecido. Nos Estados Unidos eu falei sobre os militares, e esses militares têm um costume mesmo de ir para guerras, e a guerra suja. Pessoas perdem braço, perdem perna, vê amigos morrer. E um desses veio para a escola. Um ex-militar, que ele sofria de algo chamado PTSD. E, meu irmão, se você não sabe o que é isso, é um trauma que você sofre por estar na guerra. E tem gente que, em momentos de guerra, elas vão lá e vê os amigos morrer e explodir do lado deles. Vira pó na frente deles. Eu escutei uma história de um ex-militar que o amigo dele explodiu do lado dele e tudo do amigo começou a pegar na cara dele. E ele dizia que até hoje ele tinha sonhos e acordava com as caras toda arranhada porque ele sonhava retirando a carniça do seu amigo da cara. Traumas. E esse rapaz chegou na nossa escola. Um homem amigo, gente boa. Um homem que sabia o princípio da honra. Chegou lá, sentou. Começou a receber a palavra. Mal a gente sabia que esse homem sofria. Ele tomava, não sei, uma lapa de remédio desse tamanho aqui. Todas as noites. Ele chorando, como todo testemunho dele. Que ele, quando não tomava o remédio, começava a se descontrolar. Começava a fazer coisas malucas. Ele chorando, meu irmão. Uma dor de um homem que passou por tanto. Ele chorando que tinha dias que ele acordava com a mão em cima do pescoço da esposa. Chorando, quebrantado. Com a mão em cima do pescoço da esposa e chorando porque a esposa sempre estava lá com um sorriso na cara para acordar ele. Uma mulher cheia de fé. E no momento da hora de consagração, ele chegou lá, impactado pela palavra da fé. Essa palavra que a gente vive. E naquele momento, ele recebeu um toque do Espírito Santo. Chegou em casa, aprendeu que com relacionamento com Deus, Deus fala comigo. E o Espírito Santo disse: você não me pediu para parar de tomar remédio? Esse é o seu momento. Meu irmão, até hoje esse irmão nunca mais tomou um remédio sequer. Ele diz que a vida foi transformada, está mais feliz, está mais amigável, está sendo o melhor esposo para a esposa. Simplesmente porque a palavra inspirada, debaixo de uma honra, chegou no coração de alguém. Tinha outro irmão, um irmão que, rancoroso. E assim, quando a gente diz rancoroso, eu digo mesmo aquele raivão mesmo, aquele baixinho assim,
Gente ruim era o homem. E eu lembro que esse homem chegou de short na aula inaugural. Oh, glórias. Quem sabe do rema, pode usar short? Não. Ah, bem, eu sou bem treinado. Chegou de short na aula inaugural e quando ele entrou, parou na minha frente. E só olhou para mim assim. E eu com a mão aqui, viu? Eu com a mão aqui, viu, minha gente? Uns 10 segundos. Eu disse, tá bom. Aí finalmente ele pegou na minha mão. Tudo bom? Bem-vindo, pode sentar. Porque como vocês sabem, na aula inaugural que a gente dá aquelas conversas, né? Eu disse, venha, meu filho, sente. A gente vai explicar para o senhor, depois eu mando você para casa. E naquele momento, meu irmão, ele veio com o filho dele. E o filho também de short. E quando a bucha acontece, às vezes ela também se multiplica. Aí estava lá ele e o filho de short, entraram lá. Sentaram. E eu lembro, cara, que durante toda a aula de orientação, de instrução, o cabo assim olhando para mim, aí, sentado aqui. E eu disse, meu irmão, esse cabo eu nunca vi, é uma calça jeans, minha gente. Pelo amor de Deus, que você compra lá de $5, você compra, uma coisa. E eu lembro, meu irmão, que naquele momento eu cheguei, eu estava um pouco frustrado. Aula inaugural, o pessoal chega ainda um pouco carnal, não passou por umas aulinhas ainda. Eu estava frustrado. E eu lembrei só daquele pensamento inspirado. Eu disse, Senhor, se fosse minha ideia, beleza. Mas isso daqui não é minha não. Isso aqui é tua. Me ajuda, que eu não consigo não. E meu irmão, aquele homem, ele chegou em casa e teve um sonho. Teve uma visitação espiritual. E ele diz que chegou, não sei se foi Jesus, se foi um anjo, se foi alguma coisa, só sei que foi uma benção de Deus. Chegou para ele e disse, ei rapaz, Brandon está vindo aqui para te dar instruções da minha parte. Se submeta. E meu irmão, não sei o que foi que Deus fez com ele. Fez algo que eu não conseguia fazer. Mas aquele homem chegou de calça jeans. E ele chegou de polo bonita. E ele chegou com algo mudado no sorriso, na cara. E ele disse, eu vou aqui para receber a palavra de Deus. Hoje esse homem traz jovens para a igreja. Esse homem lidera verbos nos lares. Meu irmão, esse homem é um homem de Deus hoje. Seu filho está tão impactado pela palavra de Deus. É um doidinho na unção. Ele foi para Guatemala numa viagem missionária, o filho dele, e o povo estava assim, eita, que moleque doido de Torá. Porque ele está carregado da unção de Deus, inspirado pela unção de Deus. E eu declaro que vocês vão chegar em lugares e pessoas vão mudar, coisas vão mudar, pessoas vão ser impactadas por uma palavra da fé que vai mudar situações, que vai mudar estações, que vai mudar famílias. Você vai chegar, meu irmão, e quando bater pesado, você vai dizer, Senhor, me ajuda, que eu não consigo sozinho não. E Ele vai pegar junto com você, meu irmão, nem que seja um sonho, nem que seja uma visão, nem que seja um chute nas costas espiritual nos homens, mas eles vão receber a palavra da fé. Não tem pessoa difícil demais, não tem povo insubmisso demais, porque a palavra de Deus, ela quebranta todo o que é uma barreira para receber a palavra. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. A gente não vive mais para nós, mas a gente vive para Ele. A gente tem que escutar a voz dEle e dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Deixa eu te contar uma coisa. Honra a sua liderança. Todos os lugares que eu cheguei porque o Espírito Santo falou comigo, mas porque a liderança abriu a porta. Eu não cheguei em nenhum lugar onde eu estou hoje, se não fosse a minha liderança. Se não fosse o povo me dizendo, ei rapaz, se alinha, se ajeita. Isso é segurança para a gente. A gente precisa disso. Então diga comigo, eu sou inspirado, eu sou obediente e eu honro minha liderança. Amém? Amém. Muito obrigado.